Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre quem é o palmeirense que está indo para o Fortaleza. Bora trazer ainda informações importantes sobre o futuro de Lucas Moura, atualizações sobre Gerson no Flamengo e mais detalhes da negociação que fará de Yuri Alberto, jogador em definitivo do Corinthians. Você soube primeiro no canal do Nicola nesse sábado. Para completar dinheiro para o Internacional e Ivan, goleiro do Corinthians, a caminho do Vasco da Gama, tudo isso e muito mais a partir de agora. Não sei antes me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Queria desejar um excelente Natal para todos vocês, muita paz, harmonia, carinho, amor e tudo mais, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. E nesse domingo, 25 de dezembro, dia do Natal, tem jogos para você apostar. Estou mostrando na tela 3 partidas do campeonato na Arábia Saudita, mais 3 jogos no Egito e 2 partidas nos Emirados Árabes. Assim, se você quiser fazer sua graninha, é só acessar o site da Aposta Ganha, escolher bem qualquer um desses jogos e fazer sua fezinha. Para apostar na Aposta Ganha, você já sabe, só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar o telefone celular para o QR Code que está na tela. Desejo ótima sorte para você, que o Natal traga boas vitórias. Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o São Paulo, que decidiu não liberar o zagueiro Beraldo para disputar o Sul-Americano Sub-20, que vai acontecer agora no mês de janeiro. Convocação super bacana de vários jogadores importantes de clubes grandes. O tricolor que perdeu recentemente o Miranda não teve contrato renovado. Ficou sem o Léo Pelé, vendido para o Vasco. E ainda perdeu o Luizão a caminho do West Ham. O tricolor decidiu barrar a convocação do Beraldo, que vai ficar à disposição do técnico Rogério Ceni para as partidas do Campeonato Paulista. Bora contar também que o Fluminense já sabe quanto terá de pagar ao Palmeiras se quiser ficar com o Jorge em definitivo. Empréstimo de uma temporada do lateral esquerdo, o Palmeiras ajuda com parte dos salários, mas para efetivar a compra do Jorge em dezembro de 2023, o Fluminense vai ter de desembolsar 4 milhões e meio de reais por 50% dos direitos econômicos. Bora contar também que o Santos acertou a venda do zagueiro Wagner Palha. Chegou a fazer gol bonito com a camisa do Peixe, embora não foi muito utilizado. Ele tinha ofertas do Mirassol, do Vitória e do CRB, mas está a caminho do futebol português. Vai ser negociado em definitivo com o Portimonense, onde vai assinar contrato de 2 temporadas. Para fechar o giro de notícias e deixar você bem informado logo nesse domingo pela manhã, queria contar que o América anunciou a contratação de Matheus Gonçalves, atacante de lado de campo. Ele acerta por uma temporada, tinha vínculo com o Cerro Porteño, esse vínculo foi rescindido. Se você não está associando o nome à pessoa, o Matheus já passou por Fluminense, Ceará, Sport, entre outros. Bora falar sobre o São Paulo e mais especificamente Lucas Moura. Tenho contado para vocês que a partir do momento em que o Lucas decidir voltar ao Brasil, ele escolherá o São Paulo. Resta saber se ele já vem em julho de 2023 ou se ele ainda tenta mais uma aventura no futebol europeu. E o atual momento dele no Tottenham joga a favor do tricolor. É que o Lucas convive com uma lesão na panturrilha que tem o impedido de jogar. Inclusive, isso foi tema na entrevista coletiva do Antônio Conte. Só para te posicionar e atualizar, o Lucas está fora há 42 dias por conta desse problema na panturrilha. Perdeu durante o período 8 jogos. Temporada para lá de discreta, só 11 partidas, nenhuma delas completa. E somente em 2 jogos o Lucas Moura foi titular absoluto. Por que eu digo que isso tudo conspira a favor do São Paulo? Pro tricolor, quanto menos o Lucas Moura aparecer, melhor, para não chamar a atenção de clubes rivais. E quando eu falo em clubes rivais, não imagino que ele vai estar em um clube de ponta, da Espanha, da Inglaterra, da França, mas um Sevilha, a Roma, times desse naipe poderiam ser bom caminho para o Lucas antes da volta ao Brasil. O Lucas tem batido na tecla de que com apenas 31 anos de idade ainda poderia jogar mais 2 anos lá antes de voltar em definitivo para encerrar a carreira no São Paulo. Diante dessa escassez de jogos, de uma temporada bem baixa, bem ruim, talvez o Lucas não tenha ofertas e aí nesse caso aumentam as chances dele ser contratado pelo São Paulo. Se você imagina que o Lucas poderia chegar ao São Paulo em janeiro, negociação completamente descartada, sem chance alguma. Queria só, antes de mudar de assunto, trazer a entrevista, as declarações do Antônio Conte sobre o futuro do Lucas Moura e a atual circunstância. Ele fala o seguinte, abre aspas: sobre o Lucas Moura, não o tivemos desde o início da temporada e nós seguimos sem tê-lo. Ele tem esse problema e está lutando para encontrar uma solução. E é claro que é uma situação difícil para o Lucas. E eu tenho um bom jogador no meu elenco,
mas ele nunca está disponível. É como se eu não o tivesse. O Antônio Conte ainda completa com a seguinte frase, abre aspas, é uma pena porque, repito, estamos falando de um bom jogador, um bom homem, mas ele está lutando muito para resolver esse problema e eu não sei qual será o futuro dele. Fecha aspas, essa última frase é a mais importante de todas. E você, gostaria do Lucas Moura no seu time do coração? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Só antes de mudar de assunto, contar que o Tricolor ainda não fechou a venda do Patrick para o Atlético Mineiro. Existem algumas lacunas que estão sendo preenchidas. Marcos Paulo, atacante ex-fluminense, pertence ao Atlético de Madrid, será anunciado a qualquer momento como reforço. E o Yaxson Mendes, volante de 25 anos, equatoriano que estava no Los Angeles, já tem um acordo verbal. Chega ao Brasil no dia 3 para passar por exames médicos e assinar com o Tricolor. Beleza? Bora falar agora sobre o Flamengo e o namoro com o Gerson, que ganhou um novo capítulo. Dias atrás, o Flamengo chegou a anunciar por meio dos setoristas que havia desistido da contratação do Gerson e eu cravei para vocês que essa história não era real. Fazia parte de uma estratégia, de uma negociação com o Olympique de Marselha. O Flamengo queria bancar 15 milhões de euros, o Olympique pedia 20. Os clubes se reuniram, se encontraram, não houve acordo. O Flamengo decidiu anunciar que não tinha mais intenção para ver se o Olympique baixava a pedida. O tempo passou, não existem propostas pelo Gerson para o Olympique. Inclusive o time já está voltando de Marbella, na Espanha, onde fazia a pré-temporada, e o Gerson, que está treinando à parte, continuará afastado do elenco, mesmo com o retorno dos atletas para o futebol ou para a França, mais especificamente para Marseille. Situação bem ruim, o Gerson está fora dos planos do técnico croata do Olympique de Marselha e o Gerson já deixou bem claro que também não quer ficar no clube e o objetivo dele é jogar no Flamengo. Diante desse cenário, o jornal L'Equipe trouxe a informação de que Flamengo e Marselha voltaram a negociar durante a semana. O contexto da matéria é mais ou menos esse, abre aspas, Flamengo e Olympique estavam alinhados num acordo de 15 milhões de euros pelo Gerson lá atrás, mas houve desacordos na hora, especialmente em razão dos bônus. Agora a coisa foi retomada, as negociações estão em andamento e o Flamengo tenta fechar acordo pelos 15 milhões de euros. Seria um baita reforço para o rubro-negro. O Gerson tem um sonho, a expectativa, a vontade de já estar no ano novo no Rio de Janeiro para poder atuar pelo Flamengo. Conforme tiver qualquer novidade, volto para contar para vocês, beleza? Quero falar agora sobre o Palmeiras, mais uma informação exclusiva aqui no canal do Nicola. Você vai saber primeiro do que os outros. O Palmeiras está acertando os últimos detalhes para a transferência de Lucas Esteves para o Fortaleza. Lateral esquerdo, revelado na base do Palmeiras, já são 27 partidas pelo time profissional. Ele esteve no último 1 ano e meio jogando nos Estados Unidos, mais especificamente no Colorado Rapids. Por lá foram 46 jogos, 2 gols e 3 assistências. A ideia do Abel Ferreira era ter o Lucas Esteves como a terceira opção na lateral esquerda, atrás do Piquerez e do Vanderlan, até porque o Jorge já foi jogar no Fluminense. Só que o Fortaleza insistiu muito nos últimos dias em relação ao atleta, dizendo que tinha a intenção de transformar o Esteves em titular, que ele teria visibilidade, que seria bom para o Palmeiras, seria bom para o jogador e também para o Fortaleza. O Palmeiras acabou cedendo e já topou na tarde desse dia 24 emprestar o jogador por uma temporada com um valor de compra já definido. O negócio está praticamente sacramentado, faltam a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato. Uma fonte minha no Palmeiras foi quem deu todos os detalhes desse acordo. Dessa maneira, o Esteves, de 22 anos de idade, vai ter mais uma experiência fora do Verdão. Atletas que têm sido emprestados ao Fortaleza costumam e bem se valorizar, com exceção do Lucas Lima. Jogador que pertencia ao Palmeiras, o vínculo está terminando em 31 de dezembro, não vai ficar no Palmeiras, não vai ter seu contrato renovado no Fortaleza e vai precisar buscar um outro clube, onde certamente vai ganhar muito menos do que esses R$1 milhão por mês. Só para fechar sobre o Esteves, contar que ele tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024, ou seja, não há preocupação, ele fica até dezembro de 2023 e o Palmeiras ainda tem mais um ano de vínculo para decidir o futuro do atleta. Bora falar agora sobre a troca de jogadores, que inclui o Yuri Alberto, o Duqueiroz e o Robert Renan. Informação que você soube também primeiro aqui no canal do Nicola. Contei pleno dia 24 que o acordo entre o Corinthians e o Zenit estava fechado nesses tempos. Quero acrescentar algumas informações que eu consegui desde a publicação do vídeo. Importante, o Yuri Alberto fica em definitivo, já tem um acordo com o Corinthians em relação ao novo contrato, tempo de duração. A ideia do Timão é transformar o Yuri Alberto no grande craque do time, o cara para ser convocado para a seleção brasileira, para ser o mais badalado e futuramente ser vendido para o futebol europeu
por uma quantia ainda superior aos 25 milhões de euros investidos pelo Zenit no início dessa temporada. Sobre Robert Renan e Duqueiroz. Robert Renan deve se mudar para a Rússia já em janeiro. Já o Duqueiroz deve ficar até o mês de maio. O Corinthians entendeu que seria importante ter o Duqueiroz durante esse período, que pode coincidir com a permanência do Mantuan até maio no futebol russo. Isso ainda estava sendo debatido, não está descartada inclusive a possibilidade de o Mantuan ficar em definitivo na Rússia, mas aí seria um acordo diferente, que não inclui esses termos que eu já contei para vocês. Se o Mantuan permanecer na Rússia, será mediante o pagamento de 10 milhões de euros. O que está certo é que o Ivan está voltando ao Corinthians de forma definitiva, para depois ser negociado. Já falo a respeito do Ivan jogando com a camisa do Vasco. Então, só para arrematar e deixar tudo bem claro. Yuri Alberto passa a ser jogador em definitivo do Corinthians. Robert Renan vai em janeiro para a Rússia, para também ser jogador em definitivo do Zenit. O Duqueiroz deve ir no mês de maio, tá? Para que o Corinthians possa ter o Du pelo menos até o fim do Campeonato Paulista e no primeiro momento da Libertadores da América. É importante contar que já há um acordo entre o Corinthians e o Zenit em relação à troca de percentuais. Os direitos federativos passam a ser do Yuri Alberto do Corinthians, dos dois outros atletas do Zenit, mas os clubes manterão um percentual. Por exemplo, o Yuri Alberto hoje tem 90% dos seus direitos econômicos presos ao Zenit. O Zenit vai passar a maior parte desses direitos ao Timão, mas vai ficar com um pequeno percentual. O mesmo vai valer para o Duqueiroz, cujos direitos hoje são de 90% para o Corinthians, e do Robert Renan, 55% dos direitos pertencentes hoje ao Timão. Ah, Nicola, mas e essa história de que o Robert Renan não quer jogar na Rússia? Antes de fechar acordo com o Zenit, os dirigentes do Timão procuraram o Robert, que concordou, falou, ó, pessoal, eu quero sim jogar. O empresário dele, o Eduardo Boldai, é que estava trabalhando em outras frentes, gostaria de levá-lo para a Inglaterra ou para o Atlético de Madrid. Cheguei a conversar com o Edu Boldai nesse dia 24, ele afirmou que além das 12 milhões de libras da Inglaterra, também havia um interesse do Atlético de Madrid numa oferta ainda maior. O Corinthians alega que não recebeu nenhuma dessas ofertas até o momento. Beleza? Curtiu? Bom, bora falar agora sobre dinheiro para o Internacional, também tem a ver com essa negociação. É que o Yuri Alberto, quando foi vendido ao Zenit por 25 milhões de euros, o Inter ainda conseguiu manter 10% do valor de uma venda futura. Aí você deve estar se perguntando, mas se não há dinheiro envolvido na negociação da ida do Yuri Alberto em definitivo para o Corinthians, o que o Internacional recebe? Não há dinheiro mesmo, né? O Yuri vai em definitivo para o Corinthians, o Robert Renan e o Duqueiroz vão em definitivo para o Zenit. O Inter, já prevendo essa possibilidade de o Zenit fazer uma troca sem a inclusão de dinheiro, colocou que esses 10% a que tem direito valeriam 2 milhões de euros, tá? Esses 2 milhões de euros hoje são de algo na casa dos 11 milhões de reais. É essa grana a que terá direito o Inter pela transferência definitiva do Yuri Alberto. Resta saber se quem vai pagar o Corinthians, se quem vai pagar o Zenit, mas esse acordo precisa ser feito para que a transferência seja concluída com êxito. O Internacional, que fez uma baita venda com o Yuri Alberto, havia o contratado praticamente de graça do Santos, mediante pagamento de 10 milhões de reais de luvas, depois de o Yuri deixar a Vila Belmiro. Foi o Rodrigo Caetano quem comandou essa negociação, negócio futuro de 25 milhões de euros e na sequência mais 2 milhões de euros pela transferência do Yuri ao Corinthians, baita negociação do Internacional, uma das melhores dos últimos tempos. Inter, que também faturou 6 milhões de reais, ou vai faturar parcelado em 2 anos, com a transferência do Edenilson para o Atlético Mineiro. Esse martelo já foi batido, o Edenilson inclusive já foi anunciado pelo Atlético. Ainda há a possibilidade de o Maurício e o Johnny serem vendidos nessa janela. O Maurício já teve proposta do Red Bull e do futebol italiano, assim como o Johnny, que é alvo da Salernitana. Para completar, Kehler, goleiro que pertence ao Inter e interessa ao Vasco. O negócio está completamente descartado, o Inter já recusou 2 investidas do Vasco. Quer ficar com o Kehler porque entende que ele é um futuro goleiro de seleção brasileira. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Vasco e sobre a chance de o goleiro Ivan do Corinthians se tornar o número 1, o camisa 1 do Vasco, uma busca bem antiga do Cruz Maltino, que já tentou, por exemplo, o Tadeu do Goiás, já pensou no Rossi do Boca Juniors, já tentou a contratação até de goleiros estrangeiros. O Rei, que é argentino, o Rocher, que é uruguai, faz enorme sucesso com a camisa do Nacional, foi o melhor goleiro do futebol uruguaio nos últimos 2 anos, teve o próprio Kehler, de quem falei agora há pouco. O Vasco está tentando já há algum tempo a contratação de um goleiro. E existe uma chance grande de esse goleiro ser o Ivan.
Atleta de 25 anos de idade, que pertence ao Corinthians, havia sido contratado em 2022 da Ponte Preta, onde sempre foi tratado como um goleiro muito acima da média, convocação por todas as seleções de base do Brasil. Essa informação eu venho contando para vocês já há alguns dias nas minhas lives. Quem participa das lives vai lembrar que eu já tinha dado essa informação como exclusividade. O que faltava? A definição a respeito da negociação, de como o Corinthians ficaria com o Yuri Alberto. No primeiro momento, o Corinthians até tentou fazer com que o Ivan e o Mantuan ficassem em definitivo na Rússia. O Zenit não aceitou, e foi aí que surgiram os nomes de Duqueiroz e Robert Renan. Com a confirmação desse negócio, o Ivan volta ao Brasil e tem duas propostas de clubes brasileiros, uma delas do Vasco e a outra cujo nome do time não foi identificado. A mais quente é essa negociação com Paulo Brax, que já procurou os dirigentes do Corinthians, já procurou os representantes do Ivan para tentar fechar um acordo o mais breve possível. A negociação deve ser encaminhada ainda nessa semana, apesar das festas. O Vasco tem pressa para fechar com o atleta e o Ivan se tornaria o camisa número 1 do Vasco. Negociação de algo na casa dos 10 milhões de reais, pelo menos essa é a pedida do Corinthians para que o acordo seja batido. Foi mais ou menos quanto o Timão desembolsou na transferência dele da Ponte Preta para o Corinthians. Não foi o pagamento para a Ponte e sim para o empresário, até porque a Ponte tinha uma série de dívidas com o Fernando Garcia. O Ivan, para quem não conhece, jogou muito pouco no Timão, só 3 partidas, outras 4 partidas no Zenit, mas debaixo das traves é muito bom, tem ainda uma pequena dificuldade na saída de bola, acho que é natural também por conta dos 25 anos de idade. Se o negócio for confirmado, o Vasco para mim vai estar fazendo uma ótima contratação. E você, curte o Ivan, curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta assim que surgir notícia. Abraço, bom final de semana, ótimo Natal, tchau, tchau!